Pessoal, vamos falar agora da taxa de variação média de uma função, que a gente chama de TVM. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma pessoa que, aos 22 anos de idade, ela pesava 75 quilos, correto? E, quando ela chegou aos 42 anos, ela chegou a pesar 95 quilos. Então observe que eu estou trabalhando aqui com uma variação de 20 anos e o peso aumentou 20 quilogramas. Então o que a gente pode analisar? Se a gente for fazer a média, vai dar 1 quilograma a cada ano que ela ganhou de peso. Só que isso aí, fica atentos, eu estou fazendo a média. Porque pode ter anos que a pessoa às vezes ganhou mais de 1 quilo por ano, pode ter anos que essa pessoa às vezes diminuiu o peso, perdeu o peso. Tranquilo? Então isso é muito relativo. Então quando a gente faz isso, a gente está calculando simplesmente a média. Então, observe, aqui o peso da pessoa depende do ano. Então o peso é a grandeza, o quê? O peso é a grandeza dependente. O ano é a grandeza independente. Tranquilo? Então toda vez que pedir para fazer a taxa de variação, essa taxa de variação aqui, ela vai ser o seguinte: eu vou pegar a variação do y e vou dividir pela variação do x, ok? Lembrando que x é o que domina a minha função. Então nessa situação aqui, o y é como se fosse o quilo, o quilograma, e o x é como se fosse a idade. Ó, aqui está o x, aqui é como se fosse o y. Tranquilo? Por quê? Porque o peso depende do ano. O peso é a grandeza dependente. E o ano é a grandeza independente, que domina a função. Se é independente, ela domina. Então vamos lá, variação de y. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o y maior, 95, menos o y menor, que é 75. Então variação de y. Dividido pela variação de x. 42 menos 22. Sempre trabalha com o maior primeiro, viu, gente? Então vai dar 20 dividido por 20. Então você vai perceber que ela ganhou 1 kg por ano. É a taxa de variação média. 1 kg a cada ano, mas isso é em média. Volto a repetir. Pode ter anos que essa pessoa perdeu peso, não ganhou. Pode ter ano que essa pessoa ela ganhou mais que 1 kg no mesmo ano. Isso aqui é a taxa média. Tranquilo? Então, baseando nisso aí, eu posso bolar o seguinte. Se eu estiver trabalhando, eu preciso conhecer o intervalo da função. Aqui eu estou falando que o intervalo vai de A até B, ambos fechados. Tranquilo? Então, qual é a taxa de variação média? Vamos bolar uma formulazinha. Vai ser a variação do y dividido pela variação do x. Então, eu tenho que vai ser o y do B menos o y do A dividido o x do B menos o x do A. Beleza? Essa é a formulazinha para calcular taxa de variação média. Olha um exemplo no gráfico que eu dei para vocês aqui. Eu tenho um gráfico que está fazendo o seguinte. É o nível de um reservatório em metros cúbicos, vamos pensar assim, de uma cidade durante um mês. Então tá aqui, ó. Eu comecei do dia 1º, 0, né, até os 30 dias do mês. Quando eu comecei a analisar esse nível, observe que no início da minha análise ele tinha 300 metros cúbicos, que é 300 mil litros de água. Vamos pensar assim, né? Nós sabemos que um metro cúbico são 1000 litros. Então 300 metros cúbicos vai ser 300 mil litros de água. No dia 5 subiu um pouquinho, no dia 10 foi para 500 mil litros. Depois começou a cair. Então nesse intervalo aqui é uma função crescente. Aqui caiu, ó, no dia 15 foi para 200 mil metros cúbicos. Se manteve constante até o dia 20. Aqui subiu de novo, depois caiu. Fechou o mês, no último mês de análise, no último dia de análise, fechou com 100 metros cúbicos. Tranquilo? Eu quero calcular a taxa de variação disso aí. Mas para isso, eu preciso analisar o intervalo. Então, primeira coisa, eu vou fazer nesse intervalo aqui, ó, que vai de 0 até 10. Nesse intervalo que vai de 0 até 10, a taxa de variação vai ser variação do y dividido pela variação do x. Então eu estou analisando primeiro esse intervalo aqui, ó, que vai de 0 até 10. De 0 até 10, a variação do y está aqui, gente, ó. Era de 300, foi para 500. Então, como eu falei para vocês, é o y do maior menos o y do menor.
Então vai ser 500, variação do y, 500 menos, qual é a variação do y menor? 300, dividido pela variação do x, ó, 10 menos 0. Então aqui eu vou descobrir que vai dar 200 dividido por 10, ou seja, 20 metros cúbicos por dia. Então, o que eu pude concluir aqui? Que aqui está aumentando 20 metros cúbicos por dia. É a taxa média. Tranquilo? 20 metros cúbicos por dia. Não sei se deu para entender aí. Ah, se eu quiser fazer a análise aqui no dia, entre o dia 10 e o dia 15, nesse intervalo do dia 10 até o dia 15. Agora eu vou fazer a análise aqui, ó. Essa análise aqui, do dia 10 ao dia 15. Tranquilo? Então, o que aconteceu do dia 10 ao dia 15? Vou fazer a variação do y dividido pela variação de x. Então, no dia 10 eu tinha 500 metros cúbicos, ok? Então vai ficar. E no dia 15 foi para 200. Tranquilo? Então, eu vou pegar aqui agora, ó, esse ponto aqui, que é o final, ó, aonde caiu, aqui houve uma queda. Então eu vou perceber que vai dar negativa essa variação. Então vai ficar assim, ó. Qual que é esse y aqui, gente? 200. Sempre do final, ó. O valor desse y aqui, 200. E qual é o valor desse? 500. Então 200 menos 500 dividido 15 menos 10. Ó. 15 menos 10. Então eu vou perceber que vai dar menos 300 dividido por 5. Então qual vai ser essa variação? Vai ser menos 60 metros cúbicos por dia. Então aqui o que está acontecendo? Está caindo 60 metros cúbicos por dia. Como se passaram 5 dias, caiu 300. De 500 foi para 200. Ou seja, menos 60 metros cúbicos por dia. Beleza? Aqui se manteve constante, a taxa foi zero, não alterou. Aqui houve aumentou novamente, aqui caiu novamente. Beleza? Mas eu vou fazer só nesses dois intervalos, aqui é questão de espaço aqui também. Então guarda isso, gente. Taxa de variação média é a variação do y dividido pela variação do x. Sempre assim. Tranquilo? E você pega sempre o maior, igualzinho. Se eu quero a taxa de variação nesse intervalo aqui, que vai de 0 a 10. Então eu vou pegar variação do y. Esse ponto final, ó, 500 menos 300, variação do y, dividido pela variação do x, ó, 10 menos 0. Sempre o final, ok? O ponto final. Se eu quero analisar a taxa de variação aqui nesse intervalo, eu vou pegar o y desse ponto, qual é? 200, menos o y desse ponto, qual é? 500, dividido o x desse ponto, que é 15, menos o x desse ponto, que é 10. Por isso deu 5. Tranquilo? Então, isso é taxa de variação. Eu preciso conhecer o intervalo que eu estou trabalhando para fazer esse cálculo. Tranquilo? Quando a taxa é positiva, significa que está tendo um crescimento aí, né? Quando a taxa é negativa, é um decrescimento. Isso é lógico, né? Aqui positivo, aqui negativo. Aqui vai dar zero, que a função é constante, ela não se altera. Aqui, se eu fosse fazer o cálculo de 25 até 20, ia dar positivo. E aqui ia dar negativo de novo. Beleza? A maior variação, vocês percebem que vai ser aqui. Num curto espaço aqui, houve uma queda drástica, né? Aqui também foi, mas a queda aqui foi menor. Aqui foi a maior variação. Num curto período, houve uma queda drástica. Tranquilo?